Alle Straßen enden, hört unser Weg nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im leeren Lauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt, so ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Essa é a história de Olga Lengyel, uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, habitante da cidade de Cluj, uma cidade da Transilvânia, depois anexada à Hungria, e mulher de Miklós Lengyel, um respeitado médico. Há tempos ouviam histórias terríveis dos campos de concentração e das atrocidades da guerra, mas se recusavam a acreditar. Mesmo sendo um cirurgião renomado, seu esposo foi deportado e Olga, desesperada, pediu às autoridades alemãs para acompanhá-lo, o que foi autorizado. Essa decisão, ao final, se mostrou fatal, pois seus pais não lhe deixaram ir sozinha e, juntamente com seus filhos, seguiram todos para a estação ferroviária. Lá, descobriram que foram vítimas de uma armação dos alemães que cercaram a estação com homens armados, que depois empurraram centenas de famílias igualmente enganadas para dentro dos vagões de gado. Foram espremidos num vagão junto com 96 pessoas. Não havia espaço sequer para se sentar e não havia banheiro. O sol tornava o ar sufocante naquele vagão escuro, pois só havia uma pequena, minúscula janela. Podem imaginar que as regras de etiqueta não resistiriam naquele ambiente por muito tempo e logo as discussões, gemidos e o choro dominaria todos naquela viagem sombria e mórbida. No terceiro dia dessa viagem, as poucas provisões de comida começavam a acabar, já que os guardas não lhes deram nada para comer ou beber. Um guarda da SS colocou uma pistola Luger na pequena janela e exigiu 30 relógios, no que foi prontamente atendido. Numa dessas extorsões, ao longo do caminho, trocaram joias por um mísero balde de água para 96 pessoas a bordo. Num ambiente insalubre como esse, as doenças começaram a aparecer. Úlcera no estômago, erisipela, disenteria e escarlatina, uma doença altamente contagiosa. Não é preciso dizer que ao longo daquela viagem muitos morreram e nas paradas os soldados, ao se recusarem a retirar os corpos, disseram para irem se acostumando, pois haveria muitos outros ao chegar. Olga foi separada juntamente com sua mãe e seus filhos de seu pai e marido. Logo depois, os velhos e crianças seriam separados para ser levados diretamente para a câmara de gás assim que chegaram na estação. Mas ninguém sabia disso. Somente dias depois, Olga entenderia que tudo era planejado pelos alemães para evitar resistência. Naquele dia, Olga cometeu outro trágico erro. Mentiu a idade de seu filho mais velho, achando que iria poupá-lo, mas essa decisão o enviou direto para a morte. Imagina viver com isso, não é? Logo ao chegar, Olga sentiu um cheiro estranho e adocicado parecido com carne queimada. Ela nunca mais o esqueceria. Após terem suas cabeças raspadas e serem desinfetadas, receberam os trajes de prisioneiros, que eram roupas velhas e esfarrapadas. Haviam dois campos, Birkenau, que era um campo de extermínio, e Auschwitz, um campo de trabalho escravo, onde haviam várias fábricas de armamentos. Nos alojamentos, se é que se podia chamá-los assim, haviam uns beliches sem colchões, onde dormiam amontoados de 16 a 20 pessoas por cama, com apenas 2 cobertores imundos e fedorentos. Quando chovia, as goteiras encharcavam as mulheres que dormiam em cima, nos beliches, e faziam um lamaçal no chão de terra batida, sem assoalho. As mesmas poucas vasilhas usadas como urinal à noite eram usadas como panelas e pratos durante o dia. Uma lasca de pão e um líquido amarronzado era a refeição matinal. A sopa servida no almoço era intragável, mas a fome acabava vencendo o nojo. Nelas se achavam botões, tufos de cabelo, chaves e até camundongos. À tarde, recebia o pão de cada dia, uma ração de 200 gramas, em grande parte serragem. Muitas foram enganadas e encorajadas a enviar cartões postais com mentiras sobre sua situação para enganar seus parentes e amigos e assim dissuadi-los a embarcarem sem resistência rumo aos campos de concentração. Ao mesmo tempo, o endereço do destinatário acabava por revelar à Gestapo os parentes que estavam escondidos. Tudo era feito no campo para humilhar e degradar e estressar as internas. 2 barracões foram transformados em lavatórios que tinham água corrente conduzida por canos enferrujados.
uma água fedida e turva que durava 2 horas por dia, o que provocava uma aglomeração em suas portas. A sede era tanta que as mulheres preferiam bebê-la do que se lavarem, até porque não havia sabão nem escova de dentes. Os banheiros eram outra tragédia, papel higiênico e absorventes, nem pensar. As latrinas viviam imundas em razão das constantes diarreias que assolavam aquelas infelizes naquelas condições subhumanas. Os espancamentos eram terríveis, eram constantemente aplicados ao menor deslize. Outro lugar muito frequentado era o lixão, pois ali alguma coisa útil poderia ser aproveitada. Olga achou que tinha acertado na loteria ao encontrar 3 pedaços de barbante para segurarem as suas calças. Ela afirmou se sentir uma pessoa rica no campo ao conseguir um pedaço de madeira que usava como faca e de pedaços de trapo que usaria como lenço e escova de dentes. Incrivelmente, havia sexo no campo. Alguns homens, também internos, eram trabalhadores e tinham autorização para entrar no campo feminino e fazer reparos. Nessa, um deles ficou amigo de Olga e lhe ofereceu comida e um chale. Olga não conteve as lágrimas, mas logo ela percebeu que essa gentileza era a forma dele conseguir sexo. Ele fazia isso com várias mulheres. A cada dia, Olga estava mais fraca e mal conseguia andar, e ele volta e meia lhe oferecia comida, mas já com um sorriso sarcástico, como quem sabia que era só uma questão de tempo. Um dia, viu um senhor idoso, desdentado, imundo, coitado, com a cabeça cheia de cistos sebáceos, comendo 2 batatas. Como não tinha dentes, só conseguiu roer a parte de fora, pois o núcleo estava cru. Olga não conseguia parar de olhar para aquelas batatas apetitosas e com aquele sorriso medonho, aquele idoso lhe ofereceu aqueles restos. Ela as agarrou e começou a comê-las. Mas, de repente, uma mulher saltou sobre ela e tomou as batatas de suas mãos. Um dia, Olga foi mandada para a seleção após uma surra, só porque usou um trapo de lã emprestado. A seleção equivalia a uma sentença de morte, pois dali seria enviada para a câmara de gás ou uma injeção de fenol no coração. Ela conseguiu se misturar com outras internas e conseguiu escapar quando o caminhão, uma falsa ambulância da Cruz Vermelha, chegou para levá-las. Dias depois, por ter trabalhado no hospital, conseguiu ser selecionada para trabalhar na enfermaria. Oportunidade em que via com frequência Joseph Mengele fazendo suas rondas, assoviando áreas do compositor Wagner que ele adorava. Quando ocorria um bombardeio aéreo, os valentes soldados da SS corriam para a floresta, não sem antes trancarem os portões e deixar os internos à mercê das bombas. Birkenau, o campo de extermínio, possuía 4 unidades de crematórios, de onde se erguiam 4 chaminés que cuspiam fumaça 24 horas por dia. E cada uma tinha um forno, um amplo saguão e a câmara de gás. A cada rodada podiam ser cremados 360 corpos, o que dava 17.280 cadáveres a cada turno de 24 horas, os quais, somados às valas da morte da floresta, esse número subia para quase 18.000 cadáveres por dia, uma mostra da eficiência alemã. Birkenau recebia 2 ou 3 trens com 50 vagões por dia lotados de judeus, inimigos do regime nazista, prisioneiros políticos de todas as nacionalidades, criminosos comuns e muitos prisioneiros de guerra russos, mas a especialidade era mesmo matar judeus da Europa. Às vezes, o volume de cadáveres era tão grande que os corpos eram cremados em valas de 60 metros de comprimento por 4 de largura, com uma vala para o escoamento de gordura. Após serem selecionados para morrer nas câmaras de gás, eles eram levados por um longo duto subterrâneo, onde lhes era distribuído toalhas e sabão. Claro que era para que ninguém percebesse o que ocorria. E nessa hora tiravam as roupas e dispunham todos os seus objetos de valor sobre a mesa. E para completar a farsa, tiveram o requinte de colocar abaixo dos cabides tabuletas em todos os idiomas. Caso desejem recuperar seus pertences, ao sair, por favor, anotem o número do seu cabide, para eles pensarem que após o banho poderiam pegar as suas coisas, não é? Lê do engano. A câmara era preenchida com o máximo de pessoas possível, que eram empurradas por outros detentos deportados. E se alguma criança ficava de fora, eram jogadas
para dentro por cima dos adultos. No teto da câmara havia uma abertura quadrada, gradeada e fechada com uma vidraça, de onde um guarda jogava um cilindro contendo um infame gás à base de cianureto, o chamado Ciclone B ou Ciclone B. Alguns não morriam imediatamente, mas mesmo assim eram retirados e jogados nos crematórios junto com os demais. Não sem antes lhes serem retirados os anéis, as obturações de ouro e prata e cortados os cabelos, que eram muito valorizados. Quando a porta se abria, a cena não poderia ser mais macabra. Os corpos estavam tão embolados uns nos outros que usavam varas com ganchos que eram cravados na carne e assim puxados para fora. Olga desconfiava que o sabão era estranho e devia ser feito com alguma gordura que escorriam dos corpos cremados, assim como as salsichas que tinham um cheiro muito peculiar. Bom, em se tratando de nazistas, tudo era possível, não é verdade? As cinzas eram usadas como fertilizante nas fazendas e jardins das vizinhanças, e o excedente era jogado no rio Vístula. Havia um prédio chamado de Canadá, que era onde ficavam os bens das pessoas assassinadas, que eram ardilosamente estimuladas a trazerem na fatídica viagem. Lá tinha uma equipe especial para recolher os bens, inclusive vasculhar nas solas de sapato e bainhas das roupas. Era de cortar o coração ver aqueles milhares de carrinhos de bebê e toneladas de brinquedos de crianças que um dia pertenceram a criancinhas indefesas. Havia um próximo mercado negro no campo e os trabalhadores do prédio do Canadá quem tinham as melhores mercadorias para trocar numa espécie de mercado negro. Meio quilo de margarina poderia custar 250 marcos de ouro e 1 quilo de carne poderia custar 1000 marcos alemães. O pessoal da cozinha era privilegiado em relação aos outros internos. Tinham roupas melhores graças ao sistema de permuta por comida roubada. Olga também teve que carregar os cadáveres dos doentes da enfermaria e empilhá-los em pilhas de corpos pútridos. A guarda da SS pessoalmente colocava um pó misterioso na comida. Olga suspeitava que esse pó dava uma mudança dramática na aparência física dos detentos e em poucas semanas. E a apatia facilitava as coisas para os alemães ao levá-los para as câmaras de gás. Olga se torturava ao ver as pessoas desembarcarem dos trens com seus rostos aliviados por terminar aquela viagem terrível que ela mesma fizera antes, sem imaginarem que a morte as esperava. Uma personagem maligna marcou Olga para sempre. Era Irma Grese, uma mulher bem vestida, com dentes perolados e cabelo impecável, de 22 anos, totalmente impiedosa. Ela usava um chicote em uma das mãos e andava com autoridade no meio das detentas e selecionava quem ia viver ou morrer. Era chamada de Anjo Loiro de Belsen. Usava o chicote com prazer e sorria quando o sangue jorrava. Um dia ela deu várias coronhadas e socou com os punhos cerrados várias vezes a pobre da Olga. Por trabalhar numa enfermaria, Olga tinha que fazer os partos e, para essas gestantes, a regra era bem clara. Se os filhos nascessem vivos, mãe e filho iam para a câmara de gás. Depois de ver tantas mortes, resolveu pelo menos salvar as mães, ainda que fosse às custas dos pobres bebês. Ela passou a envenená-los assim que nasciam. Olga escreveu que a imagem dessas crianças mortas lhe atormentaria pelo resto da vida. Para ela, esse ato horrendo pouparia as mães de um sofrimento ainda maior, que seria o de ver suas crianças serem jogadas ainda vivas nos crematórios. Havia um arame farpado de alta tensão que separava os campos e todas as manhãs haviam vários corpos retorcidos dos suicidas naquela cerca. Os alemães consideravam os clérigos, inclusive feiras, desnecessários, e a eles eram atribuídas as tarefas mais árduas. As torturas e humilhações que ela presenciou foram as piores que ela já viu. A seleção de crianças era bizarro. Os alemães estendiam uma corda e todos os meninos que estivessem abaixo dela eram imediatamente mandados para as câmaras de gás em Birkenau. Assim que os caminhões passavam, eles, nus e tremendo de frio, gritavam seus nomes para que seus pais soubessem que eles estavam ali. Auschwitz e Birkenau ficavam em um terreno pantanoso e sempre elameado. O trabalho no campo era terrível. Quem parasse para descansar era espancada com porretes escotadas. Se desmanhasse e não se levantasse após uma cacetada, teria seu crânio esmagado ou chutado por botas. Muitos dos corpos eram colocados atrás do barracão, onde os ratos faziam a festa e engordavam com a carne morta de suas infelizes companheiras.
Fugas eram extremamente raras. Quem ousasse fugir tinha que passar por um arame farpado eletrificado, depois cães treinados ficavam do outro lado à sua espera. Uma sirene ensurdecedora tocava quando os alemães davam por falta de alguém e a perseguição começava imediatamente. Olga apanhou diversas vezes só porque tinham as sobrancelhas naturalmente finas. Os alemães achavam que elas as depilavam. Todas tinham um embrulho de mendigo chamado Prinle. Era a bolsa de mão das mulheres onde podiam guardar sua pequena fortuna. Margarina, pedaço de pão, uma colher de café ou um pente quebrado. Uma pequena latinha como estojo era sinal de prosperidade. A tal Irma Grese, o anjo louro de Belsen, agente da SS, foi a que lhe causou mais ódio e repulsa. Era uma mulher extremamente bela e cruel, muito vaidosa e usava um perfume dos mais caros. Tinha uma coleção de sapatos e vestidos das melhores casas de Paris, Viena ou Praga, tudo fornecido pelas câmaras de gás. Um dia presenciou Irma em sua casa açoitando com um chicote uma pobre jovem polonesa, a amada de um prisioneiro, um belo homem da Geórgia, o qual ela desejava. Fez isso na presença dele, mas ele não cedeu a seus assédios. Ela mandou a pobre mulher para o prostíbulo e o homem para a câmara de gás. Ela foi condenada à morte no tribunal de Nuremberg e a valentona teve que ser arrastada para a execução. A morte era uma ameaça diária, em especial para os membros da resistência. Qualquer um podia ser escolhido para morrer nas seleções diárias. Um aceno podia significar o fim para qualquer um. Chegar atrasada para uma chamada podia significar apenas um tapa no rosto, ou, se o soldado estivesse furioso, pegar sua Luger e atirar. Olga tornou-se membro da resistência, pois sabia que se morresse, ao menos morreria lutando por algo. Finalmente, após inúmeras tentativas, Olga teve notícias de seu marido. Ele estava trabalhando como cirurgião em um hospital no campo de Buna, a 25 km de distância, e Olga se fingiu de louca para conseguir uma vaga no caminhão de insanos que eram levados àquele campo para experimentos e depois voltava para Birkenau. É mole? O risco é que algumas vezes essas viagens terminavam nas câmaras de gás, mas Olga estava decidida. Durante a viagem no caminhão, as cenas eram bizarras. Um homem se masturbava sem parar, duas mulheres faziam amor no assoalho do caminhão, enquanto os loucos gritavam e gemiam. Ao descer do veículo, deu de cara com seu marido e ficou espantada o quanto ele havia envelhecido. Ao vê-la, ele empalideceu, mas não se cumprimentaram para não atrair a atenção. Tiveram uma conversa tensa, mas cheia de melancolia, que foi interrompida pelo fim da experimentação dos pacientes que já estavam sendo levados de volta para o caminhão e assim retornarem para Auschwitz. Ela então os seguiu de volta. Nunca mais veria seu marido novamente, pois foi morto por um tiro na longa marcha de evacuação do campo de Buna ao tentar ajudar um interno francês que havia desmaiado. Com a aproximação dos russos, o campo teve que ser evacuado e a dúvida era ficar escondida no campo e esperar a libertação ou sair com o restante dos prisioneiros e tentar fugir na longa marcha. Ela escolheu seguir o comboio. Estava em êxtase, pois finalmente saíra de Birkenau ainda viva. A cada dezena de metros, via corpos com crânios rachados. Fazia muito frio. Quem ficasse para trás era alvejada e morta sem misericórdia. Era um comboio de cerca de 6.000 mulheres. Não deveria ser difícil fugir. Os guardas da SS carregavam metralhadoras e granadas de mão. Tinham ordens para matar todas antes que os russos, num eventual ataque surpresa, tentassem libertá-las. Aproveitando uma escaramuça entre um grupo de prisioneiras, Olga saiu correndo, seguida por duas amigas. Estava muito escuro, mas os guardas viram seus vultos e começaram a atirar. Mas felizmente conseguiram escapar e se esconderam num celeiro num vilarejo polonês próximo com a ajuda dos moradores. Foi feita cativa novamente dias depois, mas conseguiu escapar após quebrar a garrafa na cabeça de um soldado bêbado que a flagrou fugindo, até que chegou a um vilarejo e foi encontrada pelos russos.
Bem, é claro que contei de forma bastante reduzida a saga desse livro impactante que conta a experiência surreal dessa mulher tenaz e decidida a sobreviver. E se quiserem saber mais sobre ela, leiam seu livro chamado Os Fornos de Hitler, à venda no site da Amazon. Bem, vou ficando por aqui. O canal Parada Obrigatória vai se despedindo. Não deixe de dar um like, pessoal. Apertem a mãozinha aí embaixo. Não custa nada me dar uma mãozinha, né? Desculpem o trocadilho. Vai lá, isso, apertou? Então, muito obrigado. Não deixe de compartilhar essa história, pois muitas vítimas do Holocausto gostariam muito que elas fossem divulgadas. Tá bom, meus queridos? Vou ficando por aqui. Aguardem um próximo vídeo e eu vou me despedindo com aquele abraço.